E aí galera, sejam bem-vindos a mais este Analisador, nessa jornada nossa maravilhosa sobre mais uma série que a gente vai comentar episódio a episódio aqui. Estamos aqui falando de WandaVision. Hoje estou aqui com ela que está chegando aqui, estreando no canal, fisicamente já participou de algumas colaborações lá de Melhores e Piores do Ano, Melissa Andrade. Muito prazer de estar com você aqui neste programa. E se apresente pra galera que não conhece você, lá do Zona E, do Media Geek e tudo mais aí pra gente. Oi, gente. Eu sou a Melissa Andrade, eu sou crítica de cinema, sou podcaster. E a gente tem o Zoneando, como o Denis falou, que é o Zoneando Podcast, né, lá do Zona E. E eu tenho um site Media Geek, que atualmente está em manutenção. Fiquem ligados aí, que vai voltar muito em breve. E ao meu lado aqui temos Alessandro Bob, da Balsamic, da Daga e de tudo que vier assim. Alessandro, todo mundo já conhece, mas se apresenta aí de onde seus rolês, velho. Salve galera, beleza? Boa noite aí, boa tarde, bom dia, não sei que hora você tá vendo ou vai ver esse vídeo. Cara, eu sou Alessandro Bob, então sou vocalista de duas bandas agora, eu ia falar uma banda, tô tão acostumado a falar uma banda só. Sou vocalista do Balsamic e do Daga, então sigo as bandas, confere lá, dá essa força aí pro underground brasileiro que é nóis. 2021 ainda promete, né? Promete bastante coisa. E primeiramente você vai começar com o recado, não vai? Que você sempre começa. Aí! Chupa descer! Nesse clima de alegria, ai! Nesse clima de diversão, vamos começar a falar de WandaVision, que nessa sexta-feira nos presenteou com 2 episódios. Primeiramente, vamos passar aqui pelo primeiro episódio, que ele começa com uma estética daquelas séries clássicas dos anos 50, né, Mel? Tipo, I Love Lucy, assim, aquelas sitcoms, assim, de uma fase dos Estados Unidos que o povo tinha, entre aspas, esperança. O que você achou dessa ambientação da galera? Sua Feiticeira. A abertura, a música, a ambientação, a coisa que os móveis ficam dispostos, né? Aquela janelinha da cozinha, a roupa dela é muito a Feiticeira, muito. Feiticeira, que é uma série, se eu não me engano, da década de... Não é nem 50, né? 60. É 60, né? É 60, da década de 60, 70. E, nossa, inclusive as roupas que o Vision usa, tudo é muito inspirado na... Eu sei que algumas pessoas vão falar que talvez seja inspirado na Jean é um gênio, mas, nossa, não é, gente. É muita Feiticeira. Muito. Principalmente o segundo episódio, tem até abertura do feiticeiro e tal, né? Que eles fazem... Sim, a gente vai chegar lá ainda. Parecido. Mas, tipo, e já dá o tom, entre aspas, do nível de produção que a Marvel vai fazer. A gente pensou, uma coisa talvez mais baixo orçamento, alguém tenha pensado nisso. Não, provavelmente, tanto de crédito, e passa, né? Porque cada episódio é 6 minutos de crédito. Cara, 6 minutos, cara. Eu fiquei impressionado com 6 minutos de crédito. Eu fiquei feliz quando eu vi o horário geral dos 30 minutos, mas na hora que eu vi que acabou, eu falei, peraí. Deve ter alguma cena secreta, sabe aquelas coisas assim da Marvel? Só que não, você tem os créditos da produção, e aí depois disso começam os créditos de dublagem de todos os países que tem os idiomas. Aí eu falei, cacete, eu falei, ok, já entendi. Pronto, pause, passa pro próximo. Cara, e assim... mais uma demonstração da seriedade, entre aspas, que a Marvel tá levando com WandaVision. Tanto que essa obra passou, a gente até comentou no nosso vídeo no começo da semana, passou na fila, né, dos lançamentos, assim. Ela antes ia sair Eternos, Viúva Negra, Falcão, ela adiantou essa galera toda. Porque provavelmente ela deve ter uma importância muito relevante dentro desse contexto todo. Até minha mãe quer assistir por causa da ambientação do negócio. Ela veio e falou assim, o que é essa WandaVision? Acho que ela viu no Facebook. E ela me perguntou por conta da ambientação, porque é uma coisa que lembra Feiticeira, que é uma série que ela gosta e que a gente assistia juntas. Então, assim, eu achei uma sacada, não sei se a intenção da Marvel foi essa, mas é uma sacada muito interessante, porque eu acredito, não terminei de ver ainda, né? Ninguém terminou. Mas o que eu quero dizer, eu acredito que possa ser amplo para o público em geral. E não vai ser uma coisa segmentada para gente que consome os filmes e as séries, enfim. Eu acho que vai ser uma coisa que sim pertence ao universo, mas se a minha mãe, que gosta de assistir coisas de super-heróis sem problema nenhum, mas não assistiu todos os filmes e tal, não entende o lore todo da parada, se ela quiser pegar para assistir, eu acho que ela vai conseguir entender que é, sei lá, um negócio separado e que por um acaso esses personagens fazem parte de um universo maior. O próprio JP, quando ele esteve aqui comentando sobre Mandalorian,
ele falou que os pais dele assistem Mandalorian, mas eles não gostam de Star Wars. Então, assim, é outro ponto que você pode explorar numa série, quando você vai pra televisão, de fazer uma coisa mais abrangente, não aquele negócio mais fechadinho no herói que a gente tá acostumado no cinema, né? Tipo eu, que assisto Mandalorian e não sou fã de Star Wars. Pois é. Mas é que nem, chegando aqui ao começo da série, né? Eles estão se situando naquele bairro lá, que é West, alguma coisa assim. É Westview, eu acho. É não Westview. Westview. Ó, a Frida concordou com você. A Frida gostou do... Aí, tipo, tem aquela ambientação, né, deles lá, supostamente recém-casados ali, né, pelo menos é o que é projetado, né, a tela 4.3, quadradona, né. Eles olham no calendário, antes aquela interação entre eles lá, né, e tal, assim, tipo... você atravessa paredes, você levita canetas, sei que lá, tal, assim. E aí eles olham pro calendário e tem um coração no dia 23 de agosto. E aí vem a piadinha. Porque o Visão, ele, teoricamente, até onde a gente conhece, ele lembra de tudo. Mas ele não lembra das coisas que estão pra acontecer no episódio, né, cara? Isso é bizarro, né, mano? Não, então, eu tive uma outra percepção desse negócio aí. Não, pensei assim, pô, tudo uma projeção da cabeça dela, e ela é uma humana com poderes, então a projeção dela do Visão não é perfeita. E aí, por consequente, ela não consegue ter a lembrança de tudo, até porque ela tá criando aquelas memórias ali, né? Ou alguém a está forçando a fazer isso, que a gente não sabe até então o que tá acontecendo, né? Então, aí eu falei, cara, ele fala isso. Então, assim, pô, não é o próprio colega de trabalho vira pra ele e fala assim, você é um computador ambulante, né? Você, tipo, é um computador humano, anda e tal. Então, assim, teoricamente, ele deveria lembrar, ele teria que olhar pro calendário e falar, não, você é louca. Dia 23 é o dia X que vai acontecer X coisa e tal. Então, eu fiquei nessa também, entendeu? E aí isso aparece mais ainda no diálogo depois que tem com os convidados, né? Então, assim, mas assim, não vou atropelar as coisas. Até esse Então, esquema que você falou, só um minutinho, Alessandro, da questão dele, assim, ele vira e fala assim, a produtividade subiu 300% desde que o Visão chegou. E ele, assim, tipo assim, ele faz uma coisa que produz 300% a mais do que eles tinham de potencial antes, só que ele não faz ideia do que está produzindo. Então, assim, vamos colocar assim, colocando em linguagem computacional, assim, para quem conhece questão de programação, será que o Visão não é um super processador, um super computador que está ajudando a executar algum tipo de programa em algum ponto da história? O que você acha, Alessandro? Já fala essa parada aí. Então, uma coisa que eu até falei pro pessoal, assim, que a gente acabou até montando um grupo para falar de spoilers sobre isso, né, sobre essa série. É engraçado que, assim, a minha sensação, acho que logo no primeiro episódio mesmo, e claro, depois até se estende pro segundo, é um pouco da sensação que eu tive quando eu assisti o Era Uma Vez em Hollywood, porque você meio que sabia o final do filme, você sabe pra onde que vai na hora, né? Você sabe, tipo, toda a história que aconteceu na realidade e tal, e depois você vai meio que surpreendido pelo Tarantino, né? Mas você sabe que tudo aquela... Até ela chegar na parte específica do filme, você ainda fica uma coisa meio que agoniada, porque você sabe o que vai acontecer no final. E você sabe que tudo aquilo feliz uma hora vai acabar. Então uma coisa que eu tenho a impressão do WandaVision exatamente é quase uma coisa bem parecida. Porque a gente sabe um pouco do histórico da personagem, a gente sabe um pouco das coisas que vai acontecer por causa do anúncio do próximo filme, até do Doutor Estranho e tudo mais. E, cara, é engraçado porque assim, quando até, Mel, você falou assim que você acha que ela não sabe de nada, eu já dou uma trucada imensa, porque eu acho que ela sabe de tudo. Porque eu acho que ela tem uma tendência. Eu acho que ela sabe de tudo e ela tem a consciência do que tá acontecendo. Tanto que eu acho que tudo que ela faz e a relação até no Visão é pra proteger ele, sabe? Até o momento X que ela protege ele. Então ele meio que sabe das coisas, sabe quem que ele é, ele sabe o ser que ele é. Tanto que ele tem aquela questão de tipo, não sei o que é verdade, a gente, sei lá, e tal, ele muda a cara, então ele sabe que tem que esconder a face dele real. Ele sabe até uma determinada parada. Mas ela... Até uma coisa que é engraçada, não sei se vocês tiveram essa experiência de assistir 2 vezes. Eu vi. Todos os episódios. Quando eu assisti 2 vezes, já meio que percebendo um pouco que a Wanda sabe o que ela tá fazendo, você vê ela por uma outra parada. Assim. Total. Então, totalmente. Então você vê que ela vê as falas assim, mano, eu sei que você sabe.
A única coisa que de fato que ainda fica meio que ali na aura dos episódios é você não saber ainda a motivação que ela tá fazendo aquilo e da onde startou aquilo, entendeu? Sim. A gente vai chegar mais a falar Mas, assim, desse ponto que você falou, Alessandro, no segundo episódio. Só terminar de passar o primeiro, a gente chega lá. Mas, tipo assim, eu concordo total. Aqui no primeiro mesmo o primeiro mesmo você vê que tem umas coisas que você vê que ela toma a frente. Sim. Ela tá sempre tomando a frente de algumas coisas. Você vê que ela, como é que seja, WandaVision, você vê que ela tá sempre mais à frente, assim, tá ligado? Uhum. Não, mas vocês sacam que o nome da série é WandaVision. Não tem separação. Sim, é tudo junto. Então, assim, Sim. é tudo junto. Então, assim, pra mim, eu entendi o que você falou. Eu consigo ver isso, mas na minha cabeça, eu acho que tem duas opções. Ou tem alguém forçando a situação, ou ela se colocou nessa situação e se perdeu dentro do próprio mundo que ela criou e do tipo, ela... Tanto que quando algumas perguntas são feitas a ela, tipo ali na mesa de jantar, que vira e fala assim, mas quanto tempo que vocês estão casados? Aonde que vocês vieram e tal? Ela tá tão presa nesse mundo que ela criou, que ela se desconectou da realidade, uma realidade que a gente não sabe qual é, que a gente não sabe exatamente que cronologia, de que ponto que ela saiu para entrar nessa realidade, né? Essa que foi manufaturada, né? Criada. E aí ela fica, então tipo assim, ela fica se perguntando... Ela fica assim, não, é verdade. Por isso que quando é aquela coisa que eu falei de ele não sabe quem ele é, porque a criação dele é mais humana, não é tão robô. Por isso que a memória dele é falha, por isso que tem toda aquela coisa de humor. Então, assim, a minha concepção do primeiro episódio é que ela criou o que seria uma coisa ideal com ele, mas a visão que tá ali é a visão da visão dela. Né, a projeção dela dele. Como seria se eles ficassem juntos, aquela coisa toda e tal, entendeu? Até vou... Então, tanto que eu acho que, na verdade, é até uma continuação exatamente do que aconteceu, do que a gente sabe, ainda mais por causa que eles estão meio que projetando ficar juntos. Então, acho que a questão do casamento já era uma continuação daquela onde tinha parado, entendeu? Tanto que até a questão mesmo da questão do primeiro episódio ser todo cinza, eu acho que ainda bate muito do que a gente andou pesquisando também. Que é a forma de até como ele chegou a cair morto no Guerra Infinita, sabe? Sim. Então, eu acho que em algum momento a gente vai ter uma revelação de tudo isso. Mas se a gente for pegar exatamente até as amigas tipo, quando você vê a introdução da Agnes também, tipo, o jeito que ela fala algumas coisas, até uns questionamentos que ela começa a fazer pra Wanda, você fala assim, velho, você vê que ela tá meio que, não, relaxa, eu sei que eu tô fazendo, mas tem sempre um olhar estranho, vazio, sabe? Não, e só corroborando com o que você tá falando, cara, tem até algumas partes no primeiro... Quem notou isso foi o Vebs até, nesse grupo que a gente tá trocando ideia. Que... Vou colocar o link embaixo depois, aí, se a galera quiser entrar nesse grupo aí, bom que entra mais a galera pra bagunça. Tipo, que lance lá do Esqueletos do Armário, não sentamos na mesa com bolcheviques, que é o Sr. Hart que fala, toda vez que se refere a alguma coisa, falando com visão e tudo mais, assim... Que na época, nos anos 50, era uma época de perseguição ao comunismo nos Estados Unidos, muito mais acentuado do que hoje em dia a gente está vendo. E traçando paralelo, seria bem, claro, se todo momento eles tivessem alguma coisa a esconder da galera. Então, tipo assim, a todo momento eles tivessem suspeitas. Nesse primeiro episódio, principalmente. E aí, no final do episódio, acontece uma coisa que eu vou falar lá no finalzinho, de uma perspectiva que eu tive, que eu vou trazer para vocês aqui. Mas assim, eles estão em algum momento de tensão assim ao longo do episódio, assim, porque de fato eles estão escondendo alguma coisa, eles têm o que esconder, ao contrário, supostamente, da galera que tá junto ali. E você tem uma cobrança também até. A Agnes mesmo, quando ela cobra algumas coisas da Wanda, né? O próprio lance do jantar que a Mel falou, cara, sim, a gente pode ver como uma espécie de tensão ali, porque os poderes da Wanda começam a tipo, ser demonstrado melhor no lore da MCU, porque ela meio que reverte o estágio do frango lá, tá ligado? Transforma em ovo e tal, assim. E na hora que eles estão na mesa... Ela altera, né, a realidade. E na hora que elas estão na mesa, acontece uma parada muito bizarra que eu acho que já vai de encontro com o que a gente tá falando. Porque eles viram e falam assim... o Sr. Hart começa a perguntar sem parar pra eles, né? São casados, seu filho, sei que lá, tal, assim. Como você não lembra de onde você veio? Como você não lembra de onde você veio? Aí começa a fica aquela tensão, né? E a Sra. Hart solta uma frase no meio da bagunça que fala assim, eles estão preparando a história, deixem que contem. E aí, depois que ela fala isso, o Sr. Hart tem um infarto lá, engasga com o morango, né? Cai no chão.
a Wanda vira pro Visão e fala, salva ele. Mas tem uma coisa da senhora Hart que ela começa a falar exatamente olhando até pra ela. Para com isso, velho. Sim. Ela fica falando, para com isso, para com isso, para com isso. E ela fica rindo, olhando pra cara dela, falando, para com isso. Uhum. E aí você fica vendo... Quase, e ela, quase constrangedor, né? O risada dela. Então, mas ela começa a olhar... E sabe, eu fico muito assim com alguns personagens que começam a sorrir e falam frases repetidas. Você sabe que vai dar merda. Então, quando ela começa a tipo, ficar olhando pra você e fala assim, para com isso, para com isso, para com isso, para com isso. Você fala assim, velho, peraí, tem uma coisa já bizarra. E uma coisa que não sei se reparou, e que se você olhar, acho que quando você assiste pela segunda vez, você vê muito isso. Eu acho que ela chega a quebrar um pouquinho a quarta parede nesse episódio. Quem? Porque quando ela começa, a Wanda, quando ela começa tipo, a ser questionada sobre a origem dela e como elas chegaram lá e tudo mais, tem uma hora que ela olha pra câmera e fica muito centrada olhando pra câmera. Mas aí uma outra parada, na verdade, que isso é até legal assim, da gente comentar aqui, que a série ela foi filmada, na produção dela foi filmada com câmeras anos 50, esses pedaços, tá ligado? A produção foi toda feita com as câmeras da época. Quando começa essas cenas... E tinha um público. Sim, tinha público. E tinha Quando começam essas cenas, a câmera é normal, a câmera é a nossa, tá ligado? É só tá preto e branco. É só nessas cenas que mudam, tá ligado? Tipo assim, na hora que tá mais tensão, mas na hora que tá na brincadeira, na sitcom ali, é tudo antigueira. E só um ponto aqui pra gente não perder da questão de sitcom, que a senhora Hart é mãe do Eric do Ed Samit Show, né, cara? Sim. Perfeito. Interessante o fato de que a única coisa que ela conseguiu apresentar foi, tipo, comida de café da manhã. Sim. E ela tinha um monte de coisa pra fazer e ela foi, tipo, pro mais fácil, comida de café da manhã. Porque eu não acredito de fato que ela cozinhe. Aí todo mundo, nossa, mas que deve pensar, né? Quem tá assistindo fala assim, nossa, mas que coisa idiota e tal. Mas é porque café da manhã é uma coisa muito próxima, é uma refeição que parece muito simples, mas é a refeição mais importante do dia. E normalmente é uma coisa que é muito próxima do coração, que você divide com outras pessoas. É um momento que geralmente tá todo mundo em casa, se você mora, sei lá, com os seus pais, com um esposo, mulher, não interessa, colega de quarto. É um momento que pelo menos tá todo mundo em casa, não, vamos todos sentar para tomar um café e tal, porque tá todo mundo saindo pros corre no mesmo horário. Então, assim, eu me peguei pensando nisso, entendeu? Que ela não tinha nada na geladeira, foi a vizinha que trouxe as coisas para ela, né? O frango, a lagosta, o abacaxi. E aí eu falei, caraca, e ela pensou, tipo, café da manhã, entendeu? Que foi a única coisa que provavelmente foi a única coisa que ela conseguiu fazer durante a vida dela toda com o irmão também, né? Morar os dois sozinhos e tal. Então, tipo, é salsicha e ovo e bacon, é isso. Eu queria lembrar até uma coisa, porque eu lembro que teve algumas cenas deles cozinhando, eu não sei se foi na Guerra Civil ou se foi na... Foi na Guerra Civil, só que era tipo um cozido que o Coisa tá fazendo, e ele colocou páprica demais lá. Foi isso. Mas, tá. Né, não tem nada a ver, não. Que tem uma ligação. Mas outra conexão semelhante que a Mel falou que a gente pode fazer nesse ponto é que se olhar a linha de desenvolvimento do episódio, apesar de não ter café da manhã, o que a gente viu daquele episódio foi um dia só. E a única refeição que eles tiveram efetivamente no dia foi um café da manhã, supostamente, né? Que estavam os dois juntos, né? Seguindo a linha que a Mel colocou aqui também, né? Pode ser. Para ele, assim que ele chega, ela oferece isso. Ela fala, você quer, tipo, ovos e leite, bacon, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela abre a geladeira. Não, aí ele vira e fala assim, mas eu não como. Aí ela abre a geladeira e fala assim, por isso que a nossa geladeira está vazia, entendeu? Mas é justamente a refeição que ela oferece a ele. E é o que ela cozinha de noite, supostamente, né? Quando ela tá fazendo o jantar. Então eu falei, ok. Fiquei com vontade de comer aquele comida, porque eu tava com fome, continuo com fome. Mas eu falei, ok. Mas eu fiquei pensando nisso, tipo, a comida que ela fez foi a mesma que ela ofereceu pra ele antes dele ir pro trabalho, e que ele falou, não, eu não como, porque, né, eu sou um humanoide, um robô, sei lá, cacete que é. Eu não como, mas foi exatamente o que ela fez para oferecer pro chefe lá e pra esposa. Um apontamento que a gente acabou deixando passar é que o intervalo... Então, eu ia exatamente falar isso, porque eu acho que o intervalo foi um anúncio do que ia acontecer no final. Não, que foi mostrando exatamente, além da situação, além de toda a simbologia que eu acredito dessa cena que tem, né?
É, porque começa a piscar a luzinha vermelha ali, né? Não só a luzinha vermelha, mas a questão que a gente tava lendo, eu acredito muito nessa teoria, porque se a gente for pegar depois o outro episódio é muito assim, é sempre um intervalo contando um pouco da história dos dois, tá ligado? A questão de, tipo, você pegar uma torrada Stark e torrar 2 torradas, perde de ser, tipo, uma simbologia ali. E é sempre mostrando um pouco dos pratos do café da manhã ali também, né? Tipo, você vai ter tal, não sei o que, esse prato. E você vê mais uma vez que a parceira do cara que tá fazendo a propaganda, ela olha de novo pra câmera. É, tipo assim, cara, tá dando ruim, né? Tem que... alguma coisa... Tipo, bateu vermelho e ficou... Quando começa a dar merda ali, alguma coisa fica colorido, né? No cenário preto e branco. Porque ela fica um tempão lá esperando, e o negocinho começa a bitar vermelho. Eu falei, esse troço vai explodir, vai acontecer alguma coisa. E ela fica lá petrificada, esperando a torradeira pular pra ela pegar e botar no prato. Mas a questão do já cria tensão, vermelho... Né? Então, mas a questão de brilhar vermelho no negócio preto e branco, você fala assim, velho... sabe aquela questão do Shyamala? Do senso sentido que tudo que é vermelho aqui dá merda? É algum sentido assim. E a série inteira tá meio indo por aí. Com 3 pontos aqui no final, que a tela fecha nos dois em hexágono. E isso é importante, talvez seja importante porque tá aparecendo hexágono toda hora. A gente vai falar mais à frente outros pontos. Nos créditos aparece o nome de Abe Brown. E Abe Brown, peguei esse do Legado da Marvel. Parabéns, Legado da Marvel, por ter pegado isso. Abe Brown é aquele rapazinho do Homem-Aranha, desse Homem-Aranha novo Tom Holland, que eu acho que é o âncora do jornalzinho que tem. Um rapazinho negro. Ele se chama Abe Brown e ele tá acreditado no roteiro do suposto episódio que a gente viu, tá ligado? Não sei se isso é uma conexão zoada, não sei se tem relação, até porque o moleque, se tiver passando a série logo depois do que aconteceu em Ultimato, o moleque é moleque ainda, não cresceu a ponto de entrar pra uma organização secreta, sei lá. Então, assim, é no mínimo curioso essa referência. No filme do Homem-Aranha, no último, né, no Longe de Casa, ele fica preso junto com a galera que ficou presa. E aí ele tem uma cena no filme que quando ele volta, ele vira e fala assim, cara, o meu irmãozinho que era mais novo do que eu, ele agora tá mais velho. Então assim, ele parou de crescer. Esse mesmo garoto que você tá falando, ele e a menina Betty Page, Betty Johnson, sei lá, que ela faz, né, ela divide a tela com ele lá no jornal do colégio. Ele fala isso, tem uma cena inclusive que ele vira e fala pra ela, fala, nossa, todo mundo que foi no negócio lá e tal, ele vem e fala pra ela, cara, meu irmão, que tinha não sei quantos anos, tá maior do que eu e tal. Ela fica assim, tá tipo, ai, ninguém merece. Mas aparece isso no Homem-Aranha Longe de Casa, tem essa cena dele falando. Então, assim, passou aquele tempo todo, mas ele continua adolescente. Sai da cena da TV e mostra uma mão, aparentemente feminina, fazendo anotação e desligando uma TV velha, que provavelmente é uma TV dos anos 50, cheio de cabo de rede ligado lá dela, assim, provavelmente conectada com algo maior, né? Talvez seja a Darcy, talvez seja a própria Agnes, a gente não sabe, provavelmente vai descobrir ao longo dos episódios. Mas aí você já vê que eles estão sendo monitorados. Fala uma coisa, sobre essa cena, tem um filme chamado Segredo da Cabine, Cabana. Da Cabana, que eu acho que lembra muito isso também. Tem uma questão de tipo... Esse filme é muito louco, mano. Tipo, muito louco, é muito louco. Tem uma coisa acontecendo numa redoma, assim, sei lá, e tal, e os caras observando lá e tal, só soltando o que tem que soltar na hora ali, tá ligado? E aí a gente chega no episódio 2, e aí a gente até falava assim, parece que feiticeiro. O episódio 2 é cuspido, escarrado feiticeira, né? Porque a abertura, a animação, os caras copiaram até o traço da animação, cara, da abertura. Faltou só ela mexer o nariz, né? Porque era assim que a feiticeira acionava o poder, né? Mexia o nariz e a gente vê no episódio, né? A gente vai chegar disso depois, que a gente meio que vai sair dos anos 50, né? No final desse episódio. Aí eu pelo menos 60, em questão assim, de cenário e tal. E o relatório que eu recebi da Disney, eles falaram, né, que eles pediram a opinião do Dick Van Dyke, cara, pra fazer a produção da série, pedir opinião e tal. Pra quem não sabe, né, muita gente não deve conhecer o Dick Van Dyke, mas ele é o cara que limpa as chaminés no filme da Mary Poppins, que eu acho que é a referência mais próxima que eu posso falar pra vocês. E ele também aparece no primeiro filme do Uma Noite no Museu. Ele é um dos velhos lá que tenta roubar os negócios. Aliás, todos aqueles velhos ali são da velha guarda de Hollywood. Um tinha feito o Mágico de Oz, e aí a gente tem o Dick Van Dyke. Então, assim, é o cara
para se pedir a opinião de séries dessa época. Não é o Dick Van Dyke, ele tinha o show dele na mesma época que tinha A Feiticeira. Ele tinha o Dick Van Dyke Show. E então era essa mesma ambientação dos anos 50, 60 e tal. Mas aí falando em Feiticeira, né? O começo é aquela animação clássica da abertura do Feiticeiro. Se você não assistiu ainda, assista porque é maravilhoso. O Alessandro provavelmente é da época que também viu Feiticeiro na Rede TV, não é, Alessandro? Eu vi, pô, eu vi. Vamos entregar a idade na live? Vamos, é isso aí. Não, eu vi, cara. Mas é muito louco, porque até a fonte foi usada bem parecida também na escrita e tudo mais e tal. E cara, não adianta, mano. Eu fico muito encrencado porque quando tem alguns personagens olhando diretamente pra câmera, tá ligado? Então, até os desenhinhos, na parte que passa os carrinhos lá, que todo mundo, cantando banda, vídeo, mano, você fala, mano. Mas ainda antes da abertura, eu me adiantei um pouquinho, tem aquela cena dos barulhos batendo, que supostamente batia na janela, mas os primeiros barulhos que você ouve tem nada a ver com folha batendo na janela. E aí eles ficam nossa, o que tá acontecendo e tal, aquela cena pastelona, né, junta as camas, transforma a cama numa só e tudo mais assim. E aí vai pra essa animação que a gente acabou de comentar. Na animação, primeiro take, quem apontou isso aí também dá um salve pra ele, que foi o Marcos, começa um close na lua e as estrelas formando também o hexágono, tá ligado? Inclusive o hexágono deve ter alguma coisa importante, a gente não sabe o que é. E aí começa a animação e, tipo, é muito rápido o que acontece, porque o Visão na animação levanta, né, atravessa as paredes e ele desce pro segundo andar. Você parando no momento que ele tá atravessando do segundo andar, aparece uma máscara lá do ceifador, que até agora não apareceu no MCU e que ninguém pensava em ceifador, mas que, cara, é a máscara dele ali, tá ligado? Entre o primeiro e o segundo andar. Além disso, na hora que ela tá no mercado, na animação, tem lá um merchan chamado Bova Milk, e esse Bova provavelmente vai ser mais recorrente dentro do WandaVision, porque parece que tem, lá pra frente tem um quadrinho que tem uma vaca na sala assim. E a Bova é uma espécie de humanoide vaca que ajudou a criar o Pietro e a Wanda nas HQs, cara. Então faz todo sentido ela ser a marca da caixa de leite, saca? Não, tudo tem uma diferença. Agora que você falou o negócio de 6, eu fui lembrar aqui que, jogando só um pouquinho assim pra frente, a gente tem um outro intervalo no meio, que é uma propaganda de um relógio. E aí, gente, aquele relógio com o nome e aquele símbolozinho, acho que tá todo mundo já. E assim, e você falou do negócio do losango e tal, tipo, cabe no símbolo da Hydra. Porque a Hydra, ela tem 6 tentáculos, o desenho da Hydra, tá, gente? Eu não tô falando que um polvo tem, né, a lula, sei lá. O desenho da Hydra tem 6 tentáculos. E que se você for olhar o logo, cabe os símbolos, tipo os pontos, você consegue botar os pontos no desenho. E com aquele. E tem um outro símbolo que aparece também. Ele aparece outras vezes, aparece em alguns pacotes, que é como se fosse um círculo com um traço no meio. Parece até o símbolo da. Esse é o da Sword. Da Aliança Rebelde da Sword. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre ele. E só pra citar referência pra gente já matar essa parte. Esse comercial é total referência a 007 também, né? Porque tá lá o cara ajeitando o terno, aí vem a moça bonita e dá o jeito terno pra ele e tal. Chama o relógio. De Lady Friend. Que seria, tipo, sei lá, uma pessoa com amizade colorida, entendeu? Tipo, a Lady Friend, tipo, uma pessoa que você conhece, né? Que você tem um caso ali, beijo, abraço, tchau. Eu só fico pensando que se eles fizerem esse relógio que vai vender, velho. Nossa! Esse cara vai vender. Com a marca, toda certeza. E eu tava assim, Strucker, não tem um Barão von Strucker? Ou eu tô ficando maluca? É o Barão que tá com ela no começo do Era de Ultron. Foi que descobriu ele e ela e o irmão, né? Então, Mano. É porque, gente. É que eu falei, mais um intervalo com toda a história deles, né? E aí, voltando pro episódio, eles decidem participar do show de talentos do bairro pra passar a impressão que eles são pessoas normais. E a Wanda vai, no começo do episódio, com as mulheres do bairro pra entender como é que vai ser esse show de talentos. E o Visão vai pro Conselho de Segurança falar sobre os barulhos da noite anterior. E aí você tem lá que a Wanda, nesse meio tempo, ela acha um helicóptero nas cores da armadura do Tony Stark, que é vermelho, amarelo e prateado. Só que não sei se tem a ver com o Tony Stark, porque ela levanta o amarelo, o coisa que tá
colorido no meio do preto e branco, e tem lá a logozinha da SWORD também. E ela fica olhando incrédula pra aquela parada lá, até a Agnes aparecer e ela jogar o helicóptero longe, tá ligado? Mas já é um sinal. E a mulher finge que não viu a outra jogar um negócio no chão, tipo... Lógico. O que foi que você jogou no chão, entendeu? É bizarro isso. É. Outros tempos, ninguém percebia essas coisas. Mas aí, no caso, ela entrega lá o coelho, supostamente, que ia utilizar no show de mágica que eles iam fazer, né, pra Wanda. E aí elas vão na casa da Dottie, que vamos colocar assim, a chefona da galera ali, né? Tem muitos estereótipos, assim, né? Hidra pra caramba, né? Mó cara de Hidra, cara. Vou chegar lá. Vou chegar porque esse negócio tem um ponto interessante. Ah, não é, mas ela tem muita cara de Hidra. Não, tem total. Só É isso. só falar que essa atriz era a Anya, em Buffy. Em algumas temporadas de Buffy, ela era um demônio lá. Ah, E- muito e eu bem, lembro Mel. que- Nessa tua E eu lembro que... E eu lembro que a Buffy Nossa. descobre que ela é um demônio, alguma coisa assim. Porque eu acho que ela é colega de quarto da Willow, se eu não me engano. E elas descobrem que ela é um demônio porque ela corta muitas unhas do pé. E aí, aparentemente, tá lá no livro da Willow, tipo, demônios, a unha cresce muito, então eles cortam a unha todo dia. E aí ela se toca de que a mulher tá cortando a unha. Enfim, ela fica com o Xander no final, né? Porque... No final, não. Por um bom tempo ela fica com ele. Eu não cheguei a assistir a série inteira, então não sei que fim que leva o casal. Mas eu lembro que ela fica com ele um tempo. Quando eu olhei, eu falei, mas é a mulher de Buffy. Engraçado porque a gente olha a personagem e fala assim, mano, eu lembro de você de algum lugar, eu não ligava onde que era. Agora, obrigado. Ah, Nossa, meu? ó. A Mel foi certeira. Apaga a lâmpada, apaga a lâmpada. Ó, agora Ela foi certeira duplamente porque, primeiro, ela mencionou a questão de bruxas e a Dot, ela me remete muito à questão de bruxa de Salem, porque a Agnes, que teoricamente seria a Agatha Harkness, ela vira pra Wanda e fala que se ela se der bem com a Dot, tudo vai ser mais fácil pra ela. E uma das frases que a Dot fala, e por isso que eu falei que a Mel foi bem duplamente, que ela fala que o diabo está nos detalhes. Uma coisa que pode fugir do controle a gente não percebe, tá ligado? Então tem que ser bem focado nas paradas, assim. O Pode falar. Thiago também é um demônio, porque ele falou isso pra mim esses dias, que o diabo tá nos detalhes, né? Eu não duvido. Thiago é um capeta em forma de guri. Mas aí encerra, entre aspas, essa parte delas com aquela frase que eles estão fazendo esse festival no bairro porque tudo é pelas crianças. E aí começa a repetir sem parar essa frase ao longo do episódio. E isso, principalmente no arco da Wanda, que só fechando essa parte, ela tem o primeiro contato com a Monica Rambeau, que usa um nome, acho que meio que Genevieve, um negócio assim, né? Não. Não, o nome nada, o pior nome pra disfarçar do mundo, né? Geraldine. Geraldine. É. Nossa, que nome horrível. Tipo, meu nome é Geraldine. Nossa, velho. Só antes de passar pra vocês, o Visão, ele invadiu, entre aspas, essa reunião de segurança, né? E aí, ela era apenas para membros, porque eles não estavam esperando o Visão chegar lá. E aí, quando ele vira e faz uma piadinha lá que chama... Ah, é porque... Uma piadinha, né? É, que a piadinha lá que fala que, ó, o Norm é muito comunista. E aí já entra pro grupo, vai pra galera, pô, você é da hora, sei que lá, tal assim, e relaciona a coisa que a gente tinha falado lá no começo do Sr. Hart, dessa perseguição ao comunismo e tal assim, tá ligado? Tipo assim, pô, é uma piada, pô, nunca que o Norm é comunista, sei que lá, tal assim. E aí a galera abraça o Visão, assim. Não, da hora ele rindo de nervoso, né? Tô rindo de nervoso. Ele, Deus, aham. É, tipo, aham. E aí... Todo mundo começa a rir, entende como uma piada. E ele fica, tá, eu falei merda, então vou na deles, porque acho que não é isso que eu deveria Eu acho falar. que nem que ele falou merda, acho que ele falou, tipo, ele não esperava. Sabe quando você fala uma verdade, todo mundo assim, você tá zoando, ele... Ele acertou e todo mundo ficou. Tipo, não é que ele acertou, ele caguetou o amigo do lado, que achou o único cara que abriu pra ele e falou as coisas pra ele, tá ligado? Porque quando ele começa a rir de nervoso, ele... Você fala, mano... Tipo, você vê que tem uns infiltrados ali. Então, isso Mas, questão cara... do filtrado que você falou que é o ponto que eu queria puxar, que assim, vamos julgar, assim, supor que isso seja aquela questão que a gente falou lá do comecinho, que o Visão seja máquina mesmo, que ele esteja dentro de uma máquina. Entre aspas, se a gente for olhar assim, vamos colocar que o Visão seguiu a programação, então, tipo assim, nesse momento ele criou afinidade com uma parte da programação que não estava tendo afinidade com ele, que nesse momento o Visão engole chiclete também, né? E isso vai ser importante
na hora do show de calouros lá. Não, aquela cena é muito legal, tipo, engole, aí vira uma animação Sim. pra você poder ver o corpo dele por dentro e do tipo, fudeu, colou nas engrenagens do chiclete e já era agora. Mas a Wanda foi pro outro lado. Ela não tá seguindo tanto o jogo, entre aspas, que a programação, seja lá da realidade que eles estejam, está pra ela. Porque aí a gente volta na parte da Dot, que aí E aí, quando volta pra cena da Dot com a Wanda, que já tá fechando a reunião lá e tudo mais assim, a Dot fala que já ouviu falar sobre eles e que por isso não confia neles. E aí, tipo assim, fica aquela cena tensa, né? Uma olhando pra outra assim. E ela fala um negócio, ela faz uma outra questionamento que eu queria lembrar que ela perguntou. Não lembro o que ela fala, se ela não é você. Ela fala alguma coisa que aí que mexe com... Interfere tudo, tem a questão do rádio. Aí o rádio começa, tá ligado? O rádio começa a chamar a Wanda. Isso que é foda, tá ligado? O rádio começa a chamar a Wanda sem parar. Tipo, a Wanda, quem fez isso com você? É só isso. E ali você vê um momento de descontrole. E na hora que explode. Aí muda a câmera. Detalhe, muda a câmera de novo pra câmera normal, assim, normal. Sim. Muda a câmera de novo, que você vê que tá um destaque, tipo, olhando pro rádio, aí do nada estoura o rádio e quebra o copo na mão da Dot. Aí que você vê de novo o vermelhão, você fala. Pode falar. Não, volta assim, a minha teoria até o momento, não sei como é que vai ser, provável que possa mudar lá pro 3º, 4º episódio, não sei quantos vão ter no final, que isso, tipo, me parece muito o show de Truman, que tá o pessoal assistindo, sim, né, a gente tem o pessoal dos bastidores e tal, show de Truman, aquele filme com o Jim Carrey, vocês sabem, que tá todo mundo assistindo, então que é uma coisa muito parecida também com o que eles quiseram emular quando trouxeram o Capitão América de volta à vida, né? Sim. Que fizeram todo aquele quarto de hospital, como se fosse um hospital da década dele, né? Da década de 40, 50 lá. 40, na verdade, né? Da década de 40 e tal, ali, final de pós-guerra, não sei o quê. É tudo um simulacro, né? A parada. E aí, o que eu fiquei pensando, tipo, quando eles perguntaram pra ela quem tá fazendo isso com você, então, na minha cabeça, tipo, alguém sabe que ela tá presa em algum lugar, ou que prenderam ela em algum lugar, ou que ela se prendeu em algum lugar, ela tem essas 3 opções. Identificaram que ela tá nesse lugar, talvez a SHIELD, não sei quem, e estão tentando contato com ela para ver se consegue com que ela rompa essa realidade que ela criou, ou que criaram para ela. E, assim, quando aquela coisa, o rádio começa a tocar, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, bom, estão tentando contato com ela para ver se trazem ela de volta dessa realidade que ela criou, né? Dessa projeção que ela fez. E aí, as pessoas que estão nessa projeção, que estão dividindo provavelmente a mesma consciência com ela, são responsáveis por mantê-la ali dentro. Sim. Enquanto tem gente do lado de fora, tipo o rádio, ou aquele helicóptero de brinquedo, ou a pessoa que saiu do bueiro depois, tentando tirar ela daquele negócio. Tipo, não, você tem que sair daí, você tem que quebrar essa coisa. Por isso que eu fiquei com o show de Truman, tipo, aquela menina que entra, é o pai dele que cai de paraquedas, tipo, eu sou seu pai, não sei o quê. É a menina que fica falando, mostrando as coisas pra ele fica depois tentando identificar os sinais. Então, assim, eu acho que ela quer entender o que tá acontecendo, ao mesmo tempo que ela tá muito confortável naquela situação, porque era a situação que ela queria estar se o Visão não tivesse morrido. Sabe uma coisa que... Até apontar um salve pro brother dos 2 quadrinhos lá, o Paulo Peixoto, que ele comentou isso agora há pouco no vídeo dele. Que a voz que chama ela parece que é a voz do oriental lá do Homem-Formiga Vespa, que também tá na série, que eu esqueci o nome dele agora. Eu sei quem é o ator. Ele vai estar aparecendo na tela com o nome dele embaixo, galera. Mas essa hora é muita informação. A gente já tá lembrando várias referências aqui, infelizmente. Pô, não tem nem 1 hora de episódio tecnicamente e já tem meio informações. E aí, tipo assim, parece que essa voz fica chamando ela. Uma parte da SWORD, no mínimo, quer que ela se mantenha naquela situação. Ou querem tirar ela de lá e a Hydra quer manter ela lá dentro. Porque senão não tinha aquelas referências, a não ser que as referências todas da Hydra sejam referências dela. Eu acredito que não, porque ela não ficou tempo suficiente na Hydra pra conhecer essa galera toda. Eu acho que isso ainda não é
acho que isso é dela. Mas depois eu falo. Vamos chegar lá. E antes de seguirmos aqui, galera, só gostaria de pedir pra você que está gostando, assistindo o vídeo até agora, não vai embora porque tem mais, hein? A gente não acabou ainda. Mas eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, favoritasse, sinalizasse, se inscrevesse aqui no Analisador. Acompanhasse o trampo da galera que tá aparecendo na tela pra você aí. A Balsemic, o Daga, do Alessandro, o Media Geek, da Mel e o Zoneando, o podcast também da Mel, porque ela roubou do Thiago, merecido, porque o Thiago merecia. Depois de, sei lá, tem 5 anos, eu acho, já 5 ou 6 anos, é meu podcast. Então ouça o Zoneando, ouça o Consumos Conteúdos Media Geek, ouça a Balsamic, Daga. E seja com a gente, comente aqui embaixo. Nas lives de Mandalorian foi muito da hora, nos vídeos de Mandalorian, que a gente sempre trocava ideia, esclarecia a galera nos comentários assim. Os comentários é a extensão do vídeo, então qualquer dúvida jogue pra gente, que a gente vai nos comentários, vai trocar ideia com vocês. Beleza? Voltando aqui, que seria o momento depois do intervalo lá do relógio e tudo mais assim, que a gente comentou lá atrás, a gente tem o show de talentos, né? Que aí o Visão chega todo alterado ali, a galera até brinca, pô, tá bêbado o Visão, sei que é lá e tal, por causa da questão do chiclete que tá, assim, atrapalhando as engrenagens dele, e a Wanda tem que consertar os números deles toda hora. É uma cena muito da hora, mas que talvez não diga tanto, assim, pra gente, assim. Mas no fim eles concluem com sucesso essa missão, tudo pelas crianças, mais uma vez. E ao chegar em casa, eles concluem o dia, até ela sentada no sofá o tempo inteiro, ela tá com a barriga normal. A hora que ela levanta do sofá, ela tá barriguda de estar grávida lá e tal, assim. E aí que rola a cena, tipo assim, que eles vão se beijar e rola o cara saindo do bueiro. Parece um negócio de apicultor, tá ligado? Que ele sai tomando as vespas em cima da cabeça dele lá, a galera tá achando até que é o Mephisto e tal, assim. Só que as costas dele também tem um símbolo da Sword nesse roupão dele, assim. E aí que é o lance, que foi o Alessandro que comentou lá atrás, que é que ele, assim como na Dinastia M, ela vira e fala não. E no que fala não, volta à realidade. E ela, entre aspas, conserta o rolê. Eu gostaria que vocês comentassem esse arco. Vou começar pela Mel agora. Esse pedaço da barriga tem uma fala que desencadeia isso. Porque lá, voltando rapidinho, lá na cena do jantar, tá tudo indo muito bem. Até quando eles perguntam como vocês se conheceram, ela tá comendo. Há quanto tempo vocês são casados, ela continua partindo a coisa. Quando a senhora Hart vira e fala assim, quando vocês vão ter filhos, é aí que a coisa começa a desandar. É aí que tá todo o rolê e toda aquela cena e tal que a gente já comentou. A mesma coisa aqui. Quando ela fala alguma coisa que, não sei o que, ela fala alguma coisa de nossa família, não, ela vira e fala assim, as crianças querem pipoca. Sim. Quando ela fala, as crianças querem pipoca, aí ele olha pra ela e tipo, fala, crianças, no ato que ela levanta, ela tá com a barriga. Então, tipo assim, ela tá falando de um desejo de grávida, mas quando ela sentou, ela não tava grávida. Sim. Ela já imaginou do tipo, não, as crianças querem pipoca. Ele, que criança? Que pipoca? Tipo, ela levanta, ela tá grávida. Ela olha, ela fica, será que é? E não sei o que. Aí quando eles vão se beijar, de novo barulho, porque tem alguém interferindo, alguém tentando quebrar com essa projeção. E aí é aquela coisa, ela fala não, e aí volta, e eles conseguem concluir a cena bonitinha, tipo, olha, você está grávida, ei, vamos dar um beijinho, pá, fecha, né, peidinho, acabou a parada, close, encerrou. Logicamente, tem toda a transformação virando colorida, a cena, e aí a gente perde o negócio preto e branco, eu acho que eles vão arrumar outro jeito de fazer essa parada do que vai ser anormal a gente notar, tá ligado? Pode acontecer, fazer uns glitchzinhos, tá ligado? Sabe a falha da Matrix do coisa? Vai ser alguma coisa o pôster assim. que a galera tá vendo a gente aqui falando é um glitch, cara. Entendeu? Agora sim, uma coisa que, até mesmo se você falar da eu não diria glitch, eu diria interferência, igual televisão, já que a gente tá falando tipo, de meio que um programa que se passa e tem alguém assistindo aquele programa de televisão, então eu diria que é tipo essa interferência, né? Quando a tela, não sei se você lembra, né? Quando a tela ia andando assim pro lado e ficava puxando uma outra. É bem isso aí, essa coisa que eles botaram do meio aí. Se vocês ligarem uma coisa aqui também, não sei se vocês perceberam, o som. Sim. O som dos dois episódios são totalmente diferentes. Tanto que é engraçado, o primeiro episódio ele é um episódio extremamente com som baixo. E até me sim, eu achei que fosse minha televisão. Eu também, aí aumentava, caralho, não aumenta mais que essa porra e tal. Entrou outro episódio, eu falo, caralho, tá muito alto. Aí você abaixava. Tem uma questão muito auditiva, muito bacana nisso. A imagem tava ruim também, né? Quando começou preto e branco. Aí eu falei, imagem, nossa. não, assim, ó. Nossa senhora.
Volta a fita aí, Alessandro. Volta. Não. Então. O que acontece? Mano, uma coisa que eu achei muito foda em relação ao som, porque assim, até mesmo na ênfase, quando eles estão todo mundo reunidos, falando sobre, tipo, aquela parte do... A gente vai fazer isso pras crianças, aí todo mundo... Pras crianças. Você vê que muda a tonalidade inteira da frase, assim. Sim. E foi feito 2 vezes, tanto na reunião das mulheres, como também na hora do festival. Ele tá fazendo isso aqui pras crianças, todo mundo. Pras crianças. Então acho que sabe que as mensagens meio que subliminares, então... Acho que eu não sei se vocês repararam. Cadê o Ralph? Ralph. Essa parte, né? O Ralph é sim, supostamente... o Ralph, o marido da Agnes. É o marido da Agnes. O tempo inteiro ela fica apontando pro Ralph e, tipo, o Ralph não aparece. E na abertura, a gente tem 5 personagens, além dos 2, né? A gente tem a Agnes na porta e a gente tem 4 na janela. Aí a gente tem um personagem negro, que é o Herbert, obviamente. Sim. A gente tem a mulher loura, que é a Dot, que ela tem o cabelo muito branco. A gente tem um outro personagem que deve ser o Norm. E a gente tem, acho que, mais uma mulher, mas eu não sei se é a Mônica Rambeau. Eu acho que é a Mônica, sim. É a Mônica. E a gente tem a Agnes. E ela fica o tempo inteiro falando do Ralph. E, tipo, não tem. E aí vem 2 coisas. Tem uma de referência, porque a vizinha da feiticeira na série, que batia lá e falava do marido, esse marido nunca apareceu. O maluco só aparece muito tempo depois. Ela só fala dele. Vamos chamar ele de Bob. Ela vai lá e fala, o Bob não gosta de comer carne assada. O Bob gosta de ovo com gema mole. Essas coisas, entendeu? O Bob nunca apareceu. Era só a vizinha que batia na casa da feiticeira. Ela sempre ia nas festas, ela sempre estava lá. E esse homem, esse bendito desse marido, nunca apareceu. Tem esse ponto. Pode ser a Agnes está fazendo um contraponto, como se fosse a vizinha da feiticeira, que é uma pessoa que traz alguma coisa do mundo de fora, já que a feiticeira nunca sai daquele cenário estático. Aí a Wanda também não sai, quer dizer, saiu para aquela feira e tal, mas é a Agnes que conecta ela com esses outros pedaços, né? Sim. Foi a Agnes que levou-a pro show de talentos lá do bairro e tal, para juntar caridade para as crianças, enfim. Tem isso. Ou então tem uma referência muito subliminar e escondida aí, que em algum momento esse Ralph vai ser alguma pessoa importante para alguma coisa. Então, fica assim as minhas 2 teorias da conspiração. Ou esse Ralph é só referência, como eu falei aí, ao lance lá da série da feiticeira, ou vai explicar em algum momento esse Ralph, vai aparecer e falar, tudo bem, eu sou o Ralph. Até esse ponto que você falou, tem duas questões a colocar aqui. Uma que, até pra não perder o ponto aqui, mais uma vez o episódio se fecha em hexágono neles. Só que colorido agora, porque a cena tava colorida e tal, aquela cena bonita que você viu, apareceu a barriga, a vida surgiu, isso aqui lá e tal. As 2 questões que eu coloco agora é assim, no final do primeiro episódio, eles se casaram, efetivamente, colocaram o anel nas mãos, depois de salvar o Sr. Hart. E ao final do segundo episódio, ela fica grávida, depois que eles venceram o show de talentos da Dot. Seria que a cada episódio eles têm que vencer desafios na tal realidade proposta para fazer a parada andar, como se fosse uma programação que eles têm que obedecer e tal, apesar que esse último episódio acaba com o mesmo áudio lá do meio, né? Falando, Wanda, responda, o que estão fazendo com você? Sei que lá, quem está fazendo isso com você e tal. Será que tem isso? Será que, tipo assim, o que a gente tá vendo ali são quests que eles estão tendo que resolver ali? Cara, tem um outro ponto aí. As coisas mudam, começam a mudar. Além do lance da pipoca, ele vira pra ela, ela vira pra ele e fala assim, a gente só precisa ser quem a gente é. E aí a gente tem que lembrar que todo esse tempo, tanto da Visão quanto da Wanda nos Vingadores, é se esconder, esconder a própria natureza deles. Sim. Né? Ela tem que mascarar quem ela é, porque ela não tem controle total dos poderes e tal. E ele é uma pessoa que, tipo, ele é um robô, né? Sei lá, um sintetoide. Sei lá como é que se chama isso, gente. Ele é um robô, vamos botar assim que ele é um robô, não brigue comigo. Ele é um robô e ele não consegue passar por humano, não tem como. Ele não consegue se integrar à sociedade de uma maneira normal. Por isso que eles ficam os 2 isolados lá naquele pedaço da casa Stark, né? Do Tony Stark, enfim.
E eu me peguei pensando nisso também. Tipo, no final ela veio e fala assim, a gente consegue. É só nós sermos verdadeiros. É só a gente mostrar que a gente é de verdade. Então, assim, a parada deu certo quando ela usou os poderes. Ele usou os poderes dele, os dois juntos. E aí todo mundo meio que aceitou, que era uma coisa que não acontecia antes. Né? Eles não eram aceitos totalmente nos Vingadores. Sempre tinha alguém pra falar, você não pode fazer isso, você tem que se controlar, você não sei o quê. Visão, privacidade, você não pode ficar atravessando as paredes, você tem que bater na porta, né? E aí é aquele momento que eles estão ali num lugar que aceita como eles são, mesmo usando os poderes. E aí vem um outro ponto, que é quando vem um bebê, ou os bebês, que a gente sabe, né, que são gêmeos, é quando vem os bebês, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que se livrar de algumas amarras que foram impostas a eles enquanto parte dos Vingadores. Sim. Né? Ambos os lados, Tony Stark e Capitão América. E eu me peguei pensando nisso também. Eu falei, porra, então é isso, entendeu? É tentar aceitar quem eles são para conseguir andar, né? Para conseguir evoluir. Aí, tipo, evoluir disso vamos construir uma família. Mas também tem a questão que ela sempre tá fazendo muitas coisas por visão. Então, por isso que eu falo que... Sim, a questão a visão da banda, né? A consciência dela tá extremamente consciente do que tá acontecendo, assim. Tanto que eu acho que ela até meio que quis ficar nessa situação, não é que ela tá alguém controlando, assim. Porque às vezes eu acho que ela tá extremamente consciente, porque na hora que exatamente, quando o cara sai do buraco, você vê que a expressão dela muda e fala assim, não. E volta tudo, como se nada tivesse acontecido. E aí quando volta tem aquela questão de tudo começar a ficar colorido e tudo mais e tal, pra mudar todo o cenário, que você fala assim, caralho. Esquece o que aconteceu agora aqui. Vamos jogar uma parada aqui pra esquecer. É tipo Ctrl Z, tá ligado? Uhum. Tipo, fiz a besteira, Ctrl Z. Então, assim... Queria muito ter um Ctrl Z na minha vida, isso é fato. Mas, assim, Tipo, fiz uma merda, Ctrl Z. Tipo, não. É uma coisa. Cara, então, assim, achei toda... Nossa, ia ser um poder... Nossa, pode criar. A próxima vez que eu tá aqui... Mas eu acho que ela não deveria... Eu acho que eles não deveriam ver o cara sair do bueiro, por exemplo. Eu acho que aquilo ali foi tipo uma falha na Matrix, vamos colocar assim. Eu acho que eles não deveriam ver o cara saindo do bueiro. Porque eles não viram antes o barulho. Então, mas sabe, eu acho que toda vez que tem um barulho... Supostamente o barulho é a mesma coisa. São, sei lá, pessoas arrumando o cenário, por exemplo. Vamos colocar de uma maneira bem ridícula. Entendeu? Vamos botar uma maneira bem ridícula. Pessoas arrumando o cenário por qualquer razão. E de noite eles não foram pra ver, porque, cara, vamos combinar. Se isso é um filme de terror, tu tá dormindo... Tu escuta um barulho, tu cutuca a pessoa do lado e fala assim, cara, eu ouvi um barulho, tu vai lá ver o que é. A pessoa vai investigar. Eles não fizeram essa ação. Ficaram os dois na cama. Ainda mais sendo super-heróis, né? Então, mas quem duvida que, por exemplo, na hora do barulho, ela que disfarçou falando da janela? Também. Sabe por que não, cara? Você falou isso, mas sabe por que não? Porque a cena começa com ela assustando. Ela começa a acender e piscar a luz no começo do episódio. Então, mas ela se toca, por exemplo. Ela se toca que tem uma interferência no que tá acontecendo. Aí ele percebe, ai meu Deus, deve ser alguma coisa, vou lá ver, não sei o que, tem que ir lá ver. Ela fala, não, deixa que eu vou lá ver. Aí tem um barulho de novo, então ela fala assim, não, beleza, ela fala, abre a janela, fala assim, não, tá vendo, tô batendo aqui e tal. Ai, fica com medo, aí ela vai lá e se junta. Você vê que ela tá toda hora protegendo ele, assim. Sim. Entendeu? Então, você vê... porque ela não quer que ele quebre a realidade, né? Na minha... Exatamente. Ela não quer que ele quebre a realidade. Sim. Porque eu acho até isso meio que casa um pouco quando a gente vê os trailers, né? Que um dos trailers, por exemplo, é meio que ela fala assim, velho, você morreu. Sim. E ele, como assim eu morri? Toque você entendeu? E assim, eu acho que todas as pessoas que estão entrando naquilo ali são pessoas que estão querendo ajudar na missão, entram no mundo dela e ficam presos lá dentro. Sim. Na maluquice dela, entendeu? Pode ser. Eu acho que coisa que se tudo isso for uma maneira para ela lidar com o luto, eu vou ficar muito irritada. Mas sabe o que pode ser só... Vou ficar muito irritada, porque não dá, gente. Mas sabe o que pode ser só pra gente encerrar aqui? E que eu acho... E a gente sempre fala, cara, a cena da Shuri tirando as coisas da mente lá em Wakanda, sei lá. Tipo, muito provavelmente isso vai ser usado em algum ponto. Pega aquele Visão preto e branco lá que ficou jogado lá em Wakanda
e, tipo, joga ele em algum lugar cinza, a galera enche ele de... mete um tanto de cabo eletrônico nele assim, tenta puxar alguma conexão dele ali, tá ligado? Algum backup. E aquele Visão que a gente conhece, que a gente, entre aspas, está vendo, é uma projeção da Wanda tentando trazer aquele Visão de volta. Só que provavelmente aquele Visão não vai voltar, porque a Joia da Mente foi pro saco, né, cara? E aí o que acontece? No final da série ela descobre que não vai dar certo, ela vai surtar. Vamos pensar que Tá muito assim... revoltada. Foi... Vamos pensar que assim, vamos tirar tudo que ela tem em algum momento, porque ela vai ter que surtar. Sim. Ela vai ter que ficar maluca em um determinado momento, assim. Tanto que até eu falo, tipo, a gente tava vendo que são 9 episódios. Eu acredito muito que o 8º episódio vai ser o Meu Deus, e o 9º vai ser, tipo, o gancho pro filme. Você pega assim, que nem a Mel mandou um material que a Disney mandou pros produtores de conteúdo. Cada pôster é uma década, né? 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Saíram 6 posters. Não tem um de 2010, tá ligado? Vamos supor, faltam 3 posters aqui, entre aspas, pra completar a história. Então, isso é a historinha. Deve ter um flashback porque como ela chegou ali, alguma coisa tipo... A revelação, meu Deus, e aí o final é tipo o gancho pro filme. A gente tem entre aspas, a gente tem 3 episódios que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se você quer saber o que vai acontecer, vem aqui na próxima semana. Muito obrigado por você ver esse vídeo quase de 1 hora. Mas, cara, o primeiro episódio vai ser assim mesmo. Falamos 2 episódios juntos ainda, então... 2 episódios, isso que eu ia falar. Então vai ser normal disso aí. Agradecer a Mel por estar aqui. Agradecer o Bob por estar aqui com a gente. Acompanhe o trampo da galera. Muito obrigado. Siga nessa onda muito louca do WandaVision no Disney Plus. E até o próximo Analisador.